Porque acontece muito de líderes aí tá adoecido, né? Foi lá, tá num cargo lá e de repente tá adoecido, não tem motivação, foi colocar no cargo, então no início ele começa com aquela motivação, porque a maioria dos líderes tem essa tendência de adoecer. É o ambiente organizacional. Eu quero falar sobre transição de carreira. Tá, ele tá num cargo ali e fala assim, ó, apareceu uma oportunidade para você ali no cargo X, vamos colocar você. E aí ele tá numa transição que às vezes ele não conhece outro departamento, não sabe como funciona. E aí ele vai com uma equipe que às vezes é uma equipe meio que problemática, resistente. Como que... E aí ele acaba tendo esses conflitos, né? Vamos supor que ele tá super bem lá na área comercial dele, agora eu vou te colocar lá no marketing, né? Vamos ver, vou te colocar lá. Acredito que você esteja preparado para esse cargo. Ele é colocado lá. O que fazer? Primeiro, a gente precisa entender que, com exceção do CEO da empresa, do dono da empresa, o líder também é liderado. Sim. Ele é um liderado de alguém superior a ele. Então, as mesmas regras que se aplicam a uma pessoa do operacional se aplica a ele também. Então, as regras de conexão, as regras de necessidade de perceber, de ter métodos para acompanhar esse colaborador é fundamental. Sim. Mas quando a gente está num cargo de liderança, a gente precisa lidar com uma pressão que até então não fazia parte do nosso trabalho. Sim. A gente precisa lidar com pessoas que até então, em algum momento, eu poderia não reconhecer ele como um profissional qualificado para aquilo que ele faz, ou não confiar naquela pessoa. E ter que lidar com essas situações faz com que, muitas vezes, o líder venha adoecer. Sim. Ou horários assim, intermitentes de trabalho. Eu passei, eu acho que, quase 5 anos de trabalho, trabalhando de 12 a 14 horas por dia. Eu não tinha vida. Foi bom para minha carreira? Cresci, eu não vou negar. Cresci, mas a que custo? Entendi. Né? Então, custou muito para você, né? Questão assim de eu tive crise de ansiedade, eu tive um episódio de burnout, óbvio, naquela época não se falava de burnout. De burnout não era um assunto como hoje. Exato, então eu não tinha consciência que era aquilo, mas eu passei por isso também. Eu precisei ser socorrida numa crise de ansiedade. Sim. Então, principalmente, ter a questão do desenvolvimento de inteligência emocional para o colaborador, para esse líder, é fundamental. Porque muitas vezes ele coloca uma pressão nele mesmo maior do que o superior dele coloca. Sim. Então, se ele não está atingindo o resultado, por exemplo, ele acha que ele tem que fazer de tudo, nem que seja para ele ir lá e fazer. Ou o gestor dele, o superior dele, dá um desafio para ele e ele não diz como fazer, então o líder tem que se perde muito nessa questão. A questão que a gente falou no começo do podcast sobre saber se aquela pessoa é a pessoa ideal para o cargo é fundamental, porque quando eu coloco uma pessoa não capacitada ou que não esteja adequada àquele perfil, ela naturalmente vai criando uma ansiedade porque ela não sabe como fazer, ela não sabe como entregar aquele resultado. E às vezes não se comunica, né? E às vezes ela... O gestor dele. Exato. Né? E quando eu falo de colocar nela mesmo maior pressão do que o próprio superior dela, ela começa a criar nela conceitos de eu não sou capaz, eu não tenho condições de fazer, eu não sei fazer, eu não vou dar conta. Isso vai criando um nível de ansiedade muito grande. E ele ali que tem que liderar as pessoas, porque na verdade ele está ali para liderar que as pessoas tragam o resultado, né? E como ele começa a ser um líder, ele vai pro operacional. Acho que muda muito, né? Aí a equipe já vê isso também, né? Que tá fazendo o papel. Então, eu não vejo como ele como um líder, né? Exato. Como o líder ele tem que se dar com conflito no ambiente, que acontece muito, sabe? Que é uma realidade no ambiente. Pressão e conflito no ambiente corporativo. Como esse líder ele precisa estar preparado? Quais as habilidades que ele tem que ter, habilidade técnica, comportamental, para lidar com conflitos? Primeiro a gente tem que entender a origem do conflito. Sim. Se é uma divergência de opinião ou se é um conflito entre pessoas mesmo, né? Então, divergência de opinião, a gente coloca todo mundo ali, vamos ver que é o mais adequado. Sim. Em alguns momentos o líder vai ter que dar a palavra final, então vai ser essa decisão em ponto. Mas isso é fácil de contornar. Mas quando eu estava fazendo gestão de equipe, eles até brincavam falavam que eu podia estar longe, que eu ouvi o que estava acontecendo. Ficar atento aos pequenos detalhes. Então, às vezes, você vê
uma pessoa, um colaborador fazendo algum comentário num formato meio de sarcástico, de deboche, Sim. isso aí você tem que cortar na hora. Porque isso só vai virando uma bola de neve. Isso daí, quando você fala cortar na hora, chama essa pessoa Pegar e falar assim, não quero esse né? tipo de comportamento. Tipo aqui, né? Exato. Então, ficar atento a pequenos sinais é fundamental para que esse conflito não venha a ser um problema muito maior, que geralmente nasce da divergência de opinião. Sim. Mas as pessoas, como eu falei, as pessoas têm dificuldade em ter conversas difíceis. Elas têm dificuldade de sentar frente a frente. Elas têm medo? A gente pode ter insegurança, medo,